Gente, vamos começar? Mandei para vocês, não sei se todos viram, né? O nosso processo seletivo aí está cada vez mais próximo. O site da Marinha Oficial colocou essa mensagem dizendo que em breve eles estão abrindo. Estava conversando com a nossa amiga dizendo que possivelmente vai estar aberto sim. Por quê? Porque qual é a função deles? Ordenar de novo. Né? Um ano desses aconteceu isso, de trepar um concurso no outro, carreira do temporário. O que aconteceu? O temporário foi para adaptação no CIAA, na Avenida Brasil. Né? Para alguns seria maravilhoso, né? O CIAA, Avenida Brasil. Mas eu acho que a experiência de estar dentro lá da ilha não paga. Vocês têm que ir para dentro da ilha, entendeu? Então, eu acredito que o edital deva sair fevereiro e março mesmo, ou fevereiro, para a prova abril, para vocês entrarem em julho. Eu acredito nisso, né? O que a gente está... Isso, para voltar com o calendário original do RM2, né? Porque aí, que eu estava falando para ela, por que eles fazem isso? Porque em julho, o pessoal de carreira sai da ilha, porque cada um vai para a sua área, né? O pessoal da saúde vai para o Marcílio para cursar uns 3 meses lá no Marcílio, que é a área específica. O pessoal de engenharia vai para a sua área, o pessoal de administração. Em outubro eles voltam. Aí em outubro o RM2 já saiu, porque já se formou. Entendeu? Então, tudo certinho. Então eu acredito que vai sair. Tá com frio, Adriana? Quer que... Empurra a palheta. Empurra a palheta para baixo assim que não vai para você. Tá indo direto em você e até nele mesmo. Isso. Vai em você? Não? Vai? Ou então vai para lá. Isso. Tá? Então, assim... Gente, é para a ficha cair mesmo. Porque eu sei que o sonho já está dentro de vocês, né? O objetivo já existe, mas é como eu falei para vocês, a gente mesmo se boicota. Então, enquanto não tem edital, a gente vai se boicotando. Se você não tiver uma rotina de estudo, você se boicota. Então, com essa mensagem é para acender aí uma expectativa dentro de vocês para ir avante, tá? Pensar que vocês estão disponibilizando horário e dinheiro não é à toa, né? O objetivo é sair na frente dos outros, não é? Então, se o objetivo é sair na frente dos outros, não vamos marcar a toca. Não vamos. É a hora de estudar mesmo, pegar, estudar, fazer releitura, fazer exercício, refazer de novo, tá? Pra gente entrar bem. Aqui é só mais período de adaptação do pessoal lá. Pessoal esse que estava aí ano passado, tá? Eles estão lá, né? A segunda semana de adaptação, aqui é o alojamento. Essa roupinha é a roupinha que a gente costuma utilizar lá nas 2 semanas de adaptação, que a gente chama, vulgarmente falando, é um uniforme, tá dentro do rumbi, mas vulgarmente a gente chama de cotonete, que é calça jeans, blusa branca e tênis branco, né? Porque eles ainda não fizeram o juramento à bandeira, então, teoricamente, eles não podem usar a farda. Você só pode usar a farda depois que fizer o juramento à bandeira, tá? Ó, é esse uniformezinho. Essa é a Nelly, ela concorreu português e inglês. Foi nossa aluna, concorreu a português e inglês, passou. Aqui já estão de farda, ó. Essa é a Larissa, que concorreu para ADM, se eu não me engano. Não, informática. Tá? Ó. As fardas. Tá? E se Deus quiser, vocês estarão lá nesse ano ainda. Né? Serão vocês lá. Tá? A gente vai iniciar com uma revisão, só um tete-a-tete da primeira aula, e aí a gente emenda Estatuto Militar, tá? Então vamos lá rapidinho para a primeira aula. Artigo 136 fala do Estado de Defesa. No Estado de Defesa, como é que o presidente da República se porta? Ele pede um conselho ao Conselho de República e o Conselho de Defesa, e ele pode
decretar o estado de defesa, não é isso? Em que situação? Quando é que ele decreta um estado de defesa? Qual é a motivação para o presidente da República decretar estado de defesa? Preservar ou reestabelecer locais restritos e determinados o quê? A ordem pública ou a paz social, certo? Com relação ao decreto, o que o decreto determinará? O que o presidente da República tem que escrever nesse decreto? O tempo de duração, o tempo não pode ultrapassar a quantos dias? 30 dias, prorrogáveis o quê? Uma vez, né? Podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Também nesse decreto tem que especificar as áreas a serem abrangidas e as medidas coercitivas que serão vigoradas. Quais são as medidas coercitivas? Primeiro são restrições, não é? Não são proibições, são restrições aos direitos de reunião, ainda que no seio das associações, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Essas são as restrições. Só isso são as medidas coercitivas? Não. Tem mais medidas coercitivas. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, ou seja, as pessoas podem usar, tá, os bens e serviços públicos desde que a União responda pelos danos e custos decorrentes. Prisão por crime contra o Estado. Qual é o prazo máximo? Quanto tempo a pessoa pode ficar presa? 10 dias. Pode ser prorrogado? Sim, né? Desde que o juiz competente autorize, certo? Então, ó, será comunicada essa prisão por crime contra o Estado. Será comunicada imediatamente ao juiz competente e não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizado pelo Poder Judiciário. É vedada a incomunicabilidade do preso. Prazos. Presidente da República, qual é o prazo que ele tem para enviar esse decreto por escrito para o Congresso Nacional? 24 horas. O Congresso Nacional ele tem que decidir o quê? Por maioria absoluta, tá? Tem que ser por maioria absoluta. Congresso Nacional, qual é o prazo do Congresso Nacional? Se ele tiver de recesso? 5 dias. E qual é o prazo para avaliar? 10 dias a contar do seu recebimento, ok? Rejeitado o decreto. Congresso Nacional rejeitou o decreto. O que acontece? Cessa imediatamente o estado de defesa. Vamos lá. Ô, desculpa. E sei o que aconteceu. Mas o colega já falou aqui, tinha uns slides aí que não está aqui. É com ou sem prejuízo? Sem prejuízo dos danos, tá? Quem cometeu algum crime nesse período continua respondendo a processo. Então, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa, mas quem fez algo de errado vai continuar pagando por isso, ok? Sem prejuízo, então. Artigo 137, o estado de sítio. O presidente da República, ele ouve o Conselho de República e o Conselho de Defesa e faz o quê? Solicita autorização para decretar, certo? E qual a motivação? Por que ele decreta o estado de sítio? Tem duas situações. Primeira situação, inciso 137, artigo 137, inciso 1. Qual é? Guerra é o segundo. Primeiro é comoção, não é? A comoção de grave repercussão o quê? Nacional. Não é internacional, é nacional. Então, primeiro é a comoção com repercussão nacional ou
a ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa, tá? Ou ele decreta direto estado de sítio quando a comoção já é nacional, ou ele decreta o estado de defesa, não fez efeito, ele decreta o estado de sítio. E o 137, inciso 2º, é o quê? Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada, tá? Quais são os prazos aqui no estado de sítio também? Artigo 137, quer dizer, em caso de comoção, esse decreto pode durar o quê? No máximo 30 dias também, prorrogáveis de cada vez, tá? E no caso de guerra? Enquanto perdurar a guerra, tá? Recesso parlamentar. Em caso de recesso parlamentar lá no estado de sítio, quem convoca o Congresso Nacional? Presidente do Senado Federal, tá? E qual o prazo para eles se reunirem? 5 dias úteis, também. O Congresso Nacional, ele permanece funcionando enquanto tiver decretado o estado de sítio, tá? As medidas que poderão ser tomadas contra as pessoas em caso de estado de sítio. Quais são as medidas? Obrigação de permanência em localidades determinadas, detenção em edifícios não destinados a crime comum, tá? A restrição relativa. E aí vai depender de cada caso, por isso que é relativa e não absoluta. Então, restrições relativas: inviolabilidade da correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão na forma da lei. Liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei tem uma exceção, não tem? Qual é a exceção? Quem tem exceção aqui, no caso do estado de sítio? Quem são? Os parlamentares efetuado em suas casas legislativas. Então, no caso de estado de sítio, foi decretado, né, foi proibido, na verdade, a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, tá? Para as pessoas comuns, para os cidadãos comuns. Os parlamentares, eles podem se pronunciar nas suas casas legislativas, desde que elas autorizem. Então, prestem atenção que há uma exceção. Qual é a exceção? São os parlamentares em suas casas legislativas, tá? Ainda temos suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, isso pode acontecer no estado de sítio, intervenção nas empresas de serviço público, requisição de bens, tá? Essas são as medidas que podem acontecer contra as pessoas no estado de sítio, tá? Quem irá acompanhar e fiscalizar a execução das medidas, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio? Isso aí, sem medo de ser feliz, 5 membros da mesa do Congresso Nacional, certo? Então, ó, 5 membros da mesa do Congresso Nacional. 141, fim do estado de defesa e estado de sítio. Cessado o estado de defesa e o estado de sítio. Cessarão também o quê? Os seus efeitos. Agora está o que a colega falou. Com ou sem prejuízo? Sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos, tá? 142 a gente já sabe que fala das Forças Armadas, né, na sua íntegra. Quem são as Forças Armadas? Para que elas servem? Elas são organizadas com base em quê? Quem é a autoridade suprema? E qual a sua destinação? Lembrando que a destinação das Forças Armadas a destinação principal é a defesa externa, tá? E para que ela faça a defesa externa, ela precisa fazer o quê? Garantir que os poderes constitucionais sejam seguidos aqui no Brasil, né? Precisa garantir a lei e a ordem, ok? Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares o quê?
Militares, precisa estar escrito militar. Se não tiver escrito, está errado. Prestem atenção nisso. As patentes, elas são conferidas por quem? Presidente da República, certo? E asseguradas em plenitudes a que oficiais? Da ativa, da reserva e os reformados, tá? Então, prestem atenção que não é só os da ativa, são todos eles. O militar que tomar posse em cargo público, o que acontece? Ele automaticamente é mandado para onde? Para reserva remunerada, né? Não. Reserva não remunerada, tá? Então, automaticamente, ele vai ser transferido para a reserva. Se tiver aqui reserva remunerada, está errado, ok? Exceto, quais são as duas áreas? Saúde e medicina veterinária. Isso aí. E o militar que tomar posse em cargo e emprego de função pública temporária, qual é o prazo que ele tem para tomar a decisão? 2 anos consecutivos ou não? Nesse período, como é que ele fica? Qual é o nome que se dá? Agregado, tá? Então, ó, ele fica agregado ao respectivo quadro e ele tem o prazo de 2 anos consecutivos ou não. Depois de 2 anos, ele é transferido automaticamente para reserva. Não remunerada também, ó. Não está escrito remunerada, tá? Ao militar, são proibidas o quê? A sindicalização e a greve. Ao militar, enquanto serviço ativo, não pode estar filiado ao quê? Partidos políticos, tá? Só serviço ativo. Então, prestem atenção nisso, porque eles costumam colocar ao militar não pode estar filiado a partido político. Errado, porque o militar da reserva e da reforma pode. O oficial, ele só perderá o posto e a patente se for julgado indigno. Quando ele é julgado por dois tipos de tribunal. Um em tempo de paz e outro em tempo de guerra, certo? Em tempo de paz, tribunal militar de caráter permanente. Tribunal especial em tempo de guerra. É só vocês lembrarem que o especial é uma situação especial. Guerra não é uma situação especial, tá? 143, o serviço militar ele é obrigatório nos termos da lei, não é? E cabe às Forças Armadas atribuir serviços alternativos em tempo de paz a quem? A quem se julgar por imperativo de consciência, tá? Ela pode atribuir serviços alternativos. As mulheres e os eclesiásticos, eles ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. 144. Quais são os órgãos de segurança pública? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital, tá? Polícia Federal, qual é a principal função dela? Exercer a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira e exercer com exclusividade a função de polícia judiciária da União. Gente, tem outras atribuições da Polícia Federal que vale a pena olhar lá, mas é o que mais cai em prova são essas, tá? Polícia Rodoviária Federal é o patrulhamento ostensivo das rodovias, certo? Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias. Polícia Civil, ele tem função da Polícia Judiciária, exceto as funções que são exclusivamente da Polícia Federal, certo? E a apuração de infrações penais, exceto de quem? Dos militares.
Prestem atenção nessas palavras excludentes, tá? Polícia Militar é a polícia ostensiva e faz a preservação da ordem pública. Corpo de Bombeiro são atribuições definidas em lei e mais o quê? Execução de atividades de defesa civil. Ok? Polícia Penal. Qual é a função da Polícia Penal? Segurança dos estabelecimentos penais. Isso eu acho que não vai cair em prova, né? Porque é muito fácil. Quem são consideradas forças auxiliares e reserva do Exército? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Lembrando que tem Corpo de Bombeiro Civil. Então, se tiver só Corpo de Bombeiro, tá errado. Tem que ser Corpo de Bombeiro Militar, tá? Guardas municipais, qual é a função deles? São destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações. A Lei Complementar 97 de 99, quais são as disposições dela? Ela dispõe sobre a organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Vocês vão ver que em todas as leis que a gente trabalhar, vai ter essa disposição. Então, prestem atenção nisso, porque eles podem fazer uma mudança. Podem colocar lá no Estatuto Militar, que é a Lei 6.880, isso. A Lei 6.880 dispõe sobre o preparo e emprego das Forças Armadas. Errado. Quem dispõe sobre isso é a Lei Complementar 97, tá? Artigo 1º da Lei Complementar 97 é igual o do 142, a gente não precisa falar aqui, né, que fala sobre as Forças Armadas. Nós temos 2 tipos de assessoramento ao Comandante Supremo. Quais são esses assessoramentos? Um, relacionado aos meios militares, que é o Conselho Militar de Defesa, e o outro, pertinente à área militar, que é o Ministro de Estado da Defesa ou Ministro da Defesa, não é? Então, se falar em assessoramento ao Comandante Supremo, ou seja, assessoramento ao Presidente da República, a gente sabe que tem 2. Conselho Militar de Defesa e o Ministro da Defesa, certo? E se eu perguntar para vocês, quem compõe o Conselho Militar de Defesa? Qual é a composição do Conselho Militar de Defesa? Comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, não é isso? Então, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tá? Então, essa é a composição. Agora, se o Conselho Militar de Defesa estiver assessorando o Presidente da República no que concerne aos meios militares, quem vai ser incluído aqui? O Ministro da Defesa como presidente desse conselho, tá? Tá aqui, ó, no inciso 1º. Artigo 3A, assessoramento permanente do Ministro da Defesa. Falou em assessoramento permanente, está falando de quem? Quem assessora permanentemente o Ministro da Defesa? Isso aí. Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Ele que assessora permanentemente o Ministro da Defesa, tá? O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele tem como chefe um oficial general do último posto, que pode ser da ativa ou da reserva, não é isso? Indicado por quem? Pelo Ministro de Estado da Defesa ou Ministro da Defesa. E nomeado por quem? Presidente da República, tá? Esse chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele pode ser de uma das 3 forças, não é? Em sendo de uma das 3 forças, ele entende muito sobre a sua força, certo? E aí ele espertamente, para que ele possa assessorar de forma objetiva o Ministro da Defesa, ele criou o quê? Um comitê, não é? E o comitê é formado por quem? Não. O Estado-Maior. Os comandantes, eles formam um Conselho Militar de Defesa. O comitê que foi
criado pelo Estado-Maior é formado pelo Estado-Maior das 3 forças e o chefe do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas, tá? Vamos lá. Ocupação do cargo. Quem pode ocupar o cargo de comandante e chefe do Estado-Maior? Oficial general do último posto. Precisa estar escrito lá, do último posto, tá? Qual a precedência hierárquica? Eles têm a mesma precedência hierárquica, não é? Os comandantes e o chefe do Estado-Maior, e tem precedência hierárquica sobre qualquer outro oficial do último posto, ok? Prerrogativas, direitos e deveres. Quais são as prerrogativas, direitos e deveres que eles possuem, mesmo indo para a reserva quando eles são empossados no cargo? De militares da ativa, certo? Eles têm prerrogativas, direitos e deveres de militar da ativa, mesmo estando na reserva, tá? Quem indica? Ministro da Defesa. Quem nomeia? Presidente da República. Quem define a competência dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica? Poder Público? É para errar mesmo, aqui é para errar. Poder? Executivo, isso aí. Aqui é a hora de errar. É por isso que a gente faz essas perguntas, tá? Por isso que a gente sempre vem no início da aula com resgate da aula anterior, porque isso é releitura mesmo. Artigo 9º, Ministro de Estado da Defesa, qual é a função dele? Ele exerce que função? Ministro de Estado da Defesa. Ele é o comandante supremo? Ele exerce a função de direção de quem? Direção superior das Forças Armadas. E aí, qual o tipo de assessoramento que ele tem? São 3 assessoramentos segundo o artigo 9º. Conselho Militar de Defesa, Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e demais órgãos. Quais são esses demais órgãos? Não interessa. Vai estar na prova demais órgãos, é isso que vocês precisam saber, tá? Então, ó, segundo o artigo 9º, ele é assessorado por esses 3. Conselho Militar de Defesa, Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e demais órgãos. Então, gente, se na prova perguntar assessoramento permanente, é o Estado-Maior. Agora, se ele perguntar assessoramento e tiver na resposta esses 3, pode marcar. Sem medo, tá? Ministro de Estado da Defesa. Quais são as competências do Ministro de Estado da Defesa, além do Comando Superior das Forças Armadas? Quais são as outras funções dele, além da direção superior? Implantação do Livro Branco de Defesa Nacional, competências que já estão previstas em lei e formular políticas e diretrizes referente a produtos de defesa empregados em várias atividades. É óbvio, ele pode delegar essa função, tá? Mas se cair na prova se é a função dele ou não, se cair num verdadeiro ou falso, é verdadeiro, ok? Livro Branco de Defesa Nacional. Quais são as características do Livro Branco de Defesa Nacional? Ele é um documento de caráter público. Ele tem um amplo contexto do quê? Da estratégia de defesa nacional. Ali está descrito tudo referente à estratégia de defesa nacional, tá? E mais o quê? Ele viabiliza o acompanhamento e o orçamento do planejamento plurianual relativos ao setor de defesa. Então, dentro do Livro Branco de Defesa deve constar isso, tá? Então, aqui, ó, o que ele deve conter? Dados estratégicos, orçamentários, institucionais e materiais detalhados sobre as Forças Armadas. E são 8 tópicos que eles abordam. Isso ainda não caiu em prova. Já caiu o Livro Branco de Defesa, mas não caiu os tópicos. Então, fiquem de olho nisso. Cenário estratégico para o século XXI. Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, modernização das Forças Armadas, racionalização e adaptação das estruturas de defesa, suporte econômico da defesa nacional, as Forças Armadas
com as suas características e funções, e as operações de paz e ajuda humanitária. Esses são os 8 tópicos que devem conter no Livro Branco de Defesa Nacional. Tá? O prazo que o Poder Executivo tem para encaminhar essas atualizações ao Congresso Nacional. A gente sabe que o Livro Branco tem que ser atualizado, a Política Nacional de Defesa tem que ser atualizada e a Estratégia Nacional de Defesa também. Qual é o prazo que o Congresso Nacional tem? 4 em 4 anos. Isso na primeira metade da sessão legislativa. Tá? E o que deve conter? Quais são as atualizações? Acabei de falar para vocês. PND, isso é bibliografia de prova de vocês, END e Livro Branco de Defesa Nacional. Esses têm que estar atualizados de 4 em 4 anos, tá? Primeira atualização foi em 2012. Então, 2012, 2016, 2020 e assim por diante, tá? Compete ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Quais são as competências do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas? Elaborar o planejamento do emprego conjunto das Forças Armadas e assessorar o Ministro de Estado da Defesa, tá? Ok, gente? Essa é a matéria que a gente deu na aula passada. Agora a gente vai entrar legislação militar naval, tá? Pode vir na prova assim, segundo o Estatuto Militar, ou pode vir na prova segundo a Lei 6.880. Então, se você vê lá no enunciado da questão, Lei 6.880, vocês já sabem que está se tratando do Estatuto Militar, tá? O Estatuto Militar, para vocês, até o último edital, caiu o título 1 e título 2, tá? Ou seja, tem o Estatuto na íntegra, tá? Só que para vocês cai somente do artigo 1º ao artigo 49º, tá? É o título 1 e o título 2. A gente vai passar agora por esses artigos e eu vou salientar para vocês o que eles costumam trocar. Como eu falei para vocês e falo sempre, né, a formação militar naval não tem mistério. O que eles fazem é serem maliciosos, no sentido de trocar palavras. Então, vocês têm que estar atentos a isso. O que vai cair na prova está aí, na apostila de vocês. Não tem mais nem menos, tá? A bibliografia toda está na apostila de vocês. Vocês vão ganhar toda a bibliografia. A questão é ter malícia, tá? Então, vamos lá. Só para lembrar aqui, algumas questões antes da gente entrar no artigo 1º. Presidente da República, autoridade suprema, não é? Falou em autoridade suprema das Forças Armadas, é o presidente da República. Falou em autoridade superior, a direção superior das Forças Armadas. A gente está falando em ministro da Defesa. Então, o ministro da Defesa é que exerce em plenitude o quê? Os poderes de direção das Forças Armadas, que a Constituição e a lei não reservem expressamente ao presidente da República. Tá? E o comandante, por exemplo, da Marinha, o comandante das Forças Singulares. Cada comandante ele tem a função de exercer a direção da sua força, não é? Então, o comandante da Marinha ele vai exercer a direção da Marinha, ele tem a função de formular políticas e doutrinas e preparar a Marinha para quê? Para operar no cumprimento da designação constitucional. Então, essa é a função do comandante da Marinha, tá? A gente sabe que Forças Armadas nós temos 3. Marinha, Exército e a Força Aérea, a Aeronáutica. Sabemos também que eles têm 2 pilares que estão bem enfatizados lá no artigo 142, no artigo 1º, né, da lei complementar e no artigo 2º aqui do Estatuto. Quais são as 2 bases, quais são os 2 pilares que não podem ser quebrados nas Forças Armadas? Hierarquia e disciplina, tá? Hierarquia e disciplina jamais podem ser quebrados nas Forças Armadas.
Essa definição, não se preocupem que tem aí, ao longo, né? Se eu não me engano, é no artigo 14 e no artigo 15, tá? Mas eu trouxe para vocês agora, a gente vai passar novamente, eu trouxe para vocês agora porque a gente vai precisar disso ao longo do processo. Quando fala em hierarquia, o que diz o Estatuto Militar? Hierarquia é ordenação da autoridade. Vocês vão gravar tudo, gente? Não. Falou em ordenação da autoridade, está falando de hierarquia. Por quê? É só vocês colocarem na cabeça. Hierarquia é um mandar mais que o outro, não é? Então, é ordenar quem manda mais. Então, é ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro de quê? De uma estrutura. Então, falou em ordenação da autoridade, está falando em hierarquia. Falou em disciplina, o que é você ser disciplinado? É você respeitar as leis, não é? Respeitar os regulamentos e as ordens. Por que eu estou falando isso? Porque eles costumam colocar essas definições em verdadeiro ou falso, tá? Então ele coloca assim, hierarquia é o respeito às leis, aos regulamentos e às ordens. Está errado. Isso é definição de disciplina e não de hierarquia. Então grave na cabeça de vocês, hierarquia, ordenação da autoridade. Disciplina, respeito à lei. Ok?